Em um mundo onde a indiferença parece dominar, um encontro casual na Avenida Paulista mudou tudo. Patrícia Abravanel, filha do renomado apresentador Silvio Santos, jamais imaginaria que, ao parar para comprar água de um menino humilde, testemunharia não apenas uma lição de honestidade, mas o início de uma história extraordinária. Se você está nos acompanhando, inscreva-se em nosso canal e nos conte nos comentários de qual região do Brasil nos assiste. Quando Silvio Santos apareceu inesperadamente naquela calçada, ninguém poderia prever que suas palavras não apenas transformariam a vida daquele garoto vendedor de água, mas inspirariam milhares de brasileiros a acreditarem no poder da generosidade. Acompanhe-me e descubra esta história completa que vai tocar seu coração. O sol castigava o asfalto da Avenida Paulista naquela tarde de janeiro em São Paulo. O calor beirava os 35 graus, fazendo com que até mesmo os executivos mais elegantes afrouxassem suas gravatas enquanto caminhavam apressados entre os arranha-céus que dominavam a paisagem urbana. Entre o movimento frenético da metrópole, Patrícia Abravanel, filha do famoso apresentador Silvio Santos, saía de uma reunião nos estúdios do SBT para um compromisso no centro da cidade. Vestida com um conjunto elegante, mas discreto, Patrícia tinha optado por dispensar o motorista e pegar um táxi para aproveitar alguns momentos de reflexão antes do próximo compromisso. Enquanto aguardava no semáforo, observava a cidade que tanto amava através da janela do veículo. Foi então que seus olhos se fixaram em uma cena que, por mais comum que fosse nas ruas de São Paulo, sempre a tocava profundamente. Na calçada, próximo à entrada de uma estação de metrô, um menino de aproximadamente 12 anos equilibrava uma caixa de isopor repleta de garrafas de água mineral. Seu rosto, apesar de visivelmente cansado, carregava uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. Com uma voz que tentava se sobrepor ao barulho dos carros, anunciava: água gelada, R$ 2 a garrafa, água gelada. Pode parar aqui, por favor. Patrícia pediu ao taxista, que estacionou logo após o semáforo. Algo naquele garoto havia chamado sua atenção de uma forma inexplicável. Talvez fosse a dignidade com que ele realizava seu trabalho, ou a responsabilidade precoce estampada em seus olhos. Ao descer do táxi, Patrícia caminhou em direção ao menino, que agora servia água a um casal de turistas. Ela esperou pacientemente sua vez, observando como ele educadamente agradecia cada venda realizada. Quando finalmente conseguiu sua atenção, o garoto abriu um sorriso genuíno. Boa tarde, senhora. Água gelada, só R$ 2, ofereceu ele, já pegando uma garrafa da caixa de isopor. Olá, sim, vou querer uma, respondeu Patrícia, retribuindo o sorriso. Está muito quente hoje, não é? Tá sim, senhora. Dias assim são bons para vender água, mas é cansativo ficar no sol o dia todo, confessou o menino, entregando a garrafa ainda pingando de tão gelada. Patrícia pagou com uma nota de R$ 20 e fez um gesto para que ele guardasse o troco. Os olhos do garoto se arregalaram. Não posso aceitar tanto troco, senhora. Não está certo, disse ele, já separando as moedas para devolver. Aquela atitude surpreendeu Patrícia. Em uma cidade onde a luta pela sobrevivência muitas vezes colocava a ética em segundo plano, encontrar tal honestidade era raro, especialmente em alguém tão jovem e em situação claramente necessitada. Como é seu nome? Perguntou ela, recusando gentilmente o troco que ele insistia em devolver. Me chamo Miguel, senhora, respondeu ele, ainda hesitante com o dinheiro em mãos. Miguel, eu sou a Patrícia. Esse dinheiro não é esmola, tá bom? Considere como um investimento no seu trabalho. Você parece ser um jovem muito dedicado. O menino finalmente guardou o dinheiro no bolso, não sem antes agradecer com um muito obrigado, dona Patrícia. Havia algo especial na maneira como ele se portava. Uma mistura de maturidade precoce com uma inocência que o mundo duro das ruas ainda não tinha conseguido arrancar.
Você vem aqui todos os dias? Perguntou Patrícia, genuinamente interessada na história do garoto. Sim, senhora. Venho depois da escola. Estudo de manhã no CIEJA Campo Limpo. Saio de lá, almoço em casa e venho para cá. Fico até umas 7 da noite e depois volto de metrô. E seus pais sabem que você está aqui? O semblante de Miguel mudou sutilmente. Sua expressão, antes animada, adquiriu um tom mais sério, revelando que aquela pergunta tinha tocado em um ponto delicado. Moro só com minha mãe, dona Patrícia. Ela trabalha como diarista, mas está difícil achar serviço ultimamente. Comecei a vender água para ajudar nas contas. Temos minha irmãzinha também, a Sofia, que tem só 5 anos. Patrícia sentiu um nó na garganta. Ali, em plena Avenida Paulista, símbolo do poder econômico brasileiro, estava um menino que deveria estar brincando ou estudando, mas que carregava nas costas o peso de ajudar a sustentar a família. Miguel, você gosta de estudar? Perguntou ela, tomando um gole da água que havia comprado. O rosto do menino se iluminou instantaneamente. Gosto muito, dona Patrícia. Minha matéria preferida é matemática. A professora diz que tenho facilidade com números. Nesse momento, algo inusitado aconteceu. Um carro luxuoso, com vidros escuros, parou próximo a eles. O motorista desceu rapidamente para abrir a porta traseira e, para a surpresa de todos ao redor, Silvio Santos, vestindo seu tradicional terno azul marinho, saiu do veículo. Mesmo aos 94 anos, o apresentador mantinha aquela aura carismática que o consagrou como um dos maiores comunicadores do Brasil. Patricinha, te procurei no estúdio e me disseram que você tinha saído. Ligaram do hospital dizendo que o equipamento já chegou e precisam de alguém da família para a inauguração, disse Silvio, aproximando-se da filha. Foi então que notou o menino ao lado dela, com a caixa de isopor e o olhar perplexo ao reconhecer uma das figuras mais famosas da televisão brasileira. E quem é esse jovem empreendedor? Perguntou Silvio, com seu carisma característico, estendendo a mão para cumprimentar Miguel. O menino, boquiaberto, mal conseguia acreditar que estava diante do lendário Silvio Santos. Com as mãos trêmulas, retribuiu o cumprimento. É o senhor mesmo? Minha mãe não vai acreditar quando eu contar, exclamou Miguel, esquecendo momentaneamente toda a seriedade que demonstrava minutos antes. Silvio soltou sua risada inconfundível. Sim, sou eu mesmo. E pelo visto, você está trabalhando duro aqui, hein? Posso comprar uma água? Miguel rapidamente pegou a garrafa mais gelada que tinha. Claro, senhor. É por conta da casa, gaguejou ainda em choque. Não. Todo trabalho merece ser remunerado, disse Silvio, entregando uma nota de R$ 100 ao menino. E me conte, qual é o seu sonho? A pergunta pegou Miguel de surpresa. Por um instante, o garoto que há pouco falava como um pequeno adulto sobre responsabilidades e contas a pagar, voltou a ser apenas uma criança com sonhos. Eu quero ser engenheiro, senhor. Construir casas para pessoas que não têm onde morar, como muitos amigos da minha comunidade. Patrícia e Silvio trocaram olhares. Havia algo especial naquele menino. Uma mistura rara de responsabilidade, honestidade e sonhos que se recusavam a morrer, mesmo diante das adversidades. Pai, esse é o Miguel. Ele estuda de manhã e vende água à tarde para ajudar a mãe e a irmã pequena, explicou Patrícia. Silvio olhou novamente para o garoto, agora com uma expressão mais contemplativa. Ao longo de sua vida, o empresário havia saído da pobreza e construído um império através de trabalho duro e determinação. De certa forma, via um pouco de si mesmo naquele menino. Miguel, você já ouviu falar no Instituto Silvio Santos? Perguntou o apresentador. O menino assentiu rapidamente. Sim, senhor. Tem projetos sociais e bolsas de estudo, não é? Exatamente. Patrícia é uma das diretoras. Acho que precisamos conversar mais sobre os seus estudos e esse sonho de ser engenheiro. Você acha que sua mãe poderia nos encontrar amanhã no SBT?
Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Aquilo que começara como um dia comum de trabalho havia se transformado no que poderia ser o ponto de virada de sua vida. Enquanto isso, pessoas passavam e reconheciam Silvio e Patrícia, formando uma pequena multidão de curiosos que assistia àquela cena inusitada. "Sim, senhor, tenho certeza que ela pode", respondeu Miguel, tentando conter a emoção. Patrícia tirou um cartão de visitas da bolsa e anotou seu número pessoal no verso. "Miguel, entregue isso para sua mãe e peça para ela me ligar ainda hoje. Vamos marcar tudo certinho, ok?" O menino segurou o cartão como se fosse o bem mais precioso que já havia possuído. "Muito obrigado, dona Patrícia. Muito obrigado, seu Silvio. Prometo não decepcionar vocês." Silvio sorriu, colocando a mão no ombro do garoto. "Sei que não vai, Miguel. O Brasil precisa de jovens como você. Agora, Patricinha, precisamos ir para o hospital. Nos vemos amanhã, rapaz." Enquanto se afastavam em direção ao carro, Patrícia olhou para trás uma última vez. Miguel continuava parado no mesmo lugar, olhando para o cartão em suas mãos, como se ainda não acreditasse no que havia acontecido. À sua volta, pessoas comentavam sobre o ocorrido, algumas até tirando fotos que certamente logo estariam nas redes sociais. Aquele encontro casual em uma tarde quente de janeiro na Avenida Paulista estava prestes a mudar, não apenas a vida de Miguel, mas também a de sua família. E para Patrícia e Silvio, era mais uma oportunidade de fazer a diferença além das câmeras e dos holofotes. O motorista fechou a porta do carro após Patrícia e Silvio entrarem, e o veículo partiu em direção ao hospital. No entanto, o pensamento da apresentadora permanecia com aquele menino e sua incrível história de determinação, que acabara de ganhar um novo e promissor capítulo. A notícia do encontro entre Silvio Santos, Patrícia Abravanel e o pequeno vendedor de água espalhou-se rapidamente pelas redes sociais. Vídeos gravados por transeuntes mostravam o momento exato em que o lendário apresentador descia do carro e interagia com Miguel, gerando milhares de compartilhamentos e comentários emocionados. Na manhã seguinte, no apartamento simples no bairro de Campo Limpo, zona sul de São Paulo, Dona Luísa, mãe de Miguel, ainda tentava processar os acontecimentos do dia anterior. Sentada à mesa da pequena cozinha, com uma xícara de café já frio à sua frente, ela olhava repetidamente para o cartão que o filho havia trazido. "Mãe, a senhora já ligou para a Dona Patrícia?" perguntou Miguel, terminando de vestir o uniforme escolar, uma calça azul já desbotada de tantas lavagens e uma camiseta branca com o emblema da escola municipal. Luísa, uma mulher de 35 anos, cujo rosto revelava o cansaço de quem sempre trabalhou duro, balançou a cabeça negativamente. "Ainda não, filho. Tenho medo que seja algum engano. Essas coisas não acontecem assim do nada." Miguel se aproximou da mãe e colocou a mão em seu ombro num gesto que demonstrava como os papéis frequentemente se invertiam naquela casa. Mesmo tão jovem, ele muitas vezes assumia a postura do homem da casa, especialmente desde que o pai os abandonara 3 anos atrás. "Mãe, eu prometo que não é engano. Era o Silvio Santos mesmo. Todo mundo na rua reconheceu ele. E a filha dele, Dona Patrícia, conversou comigo antes. Ela é muito legal, mãe. Por favor, liga para ela." Sofia, a irmã caçula, entrou na cozinha arrastando um urso de pelúcia velho, mas bem cuidado. Com seus 5 anos e cachinhos que emolduravam o rosto angelical, ela era o raio de sol daquela família. "O Miguel vai ser famoso, mamãe?" perguntou a pequena com a inocência própria de sua idade. Luísa sorriu, puxando a filha para um abraço. "Não sei, meu amor. Mas seu irmão já é uma estrela para nós, não é?" Miguel terminou de arrumar sua mochila, guardando cuidadosamente os livros que havia recebido no início do ano letivo.
Estudar sempre foi sua prioridade, mesmo quando as circunstâncias o forçavam a dividir seu tempo entre os cadernos e o trabalho. Mãe, promete que vai ligar? O seu Silvio disse que queria nos encontrar hoje lá no SBT, insistiu o menino. Vendo a esperança no olhar do filho, Luísa finalmente cedeu. Tá bom, Miguel. Vou ligar assim que você sair para a escola. Mas não crie muitas expectativas, tá? Essas pessoas famosas têm milhares de compromissos. Miguel abraçou a mãe com força. Vai dar tudo certo, mãe. Confia em mim. Após Miguel sair para a escola, Luísa finalmente criou coragem para fazer a ligação. Com as mãos trêmulas, discou o número anotado no verso do cartão. Para sua surpresa, quem atendeu foi a própria Patrícia Abravanel. Alô, aqui é a Patrícia. Oi? Dona Patrícia, aqui é a Luísa, mãe do Miguel, o menino que vendia água na Paulista ontem. Luísa, que bom que você ligou. Estávamos esperando seu contato. Meu pai e eu gostaríamos muito de conversar com você e com o Miguel. Seria possível vocês virem até o SBT hoje à tarde? Luísa sentiu seu coração acelerar. Era real. Não era um sonho nem uma brincadeira de mau gosto. Sim, claro que podemos. O Miguel sai da escola ao meio-dia. Perfeito. Podemos marcar para as 15 horas. Vou enviar um carro para buscá-los, se estiver tudo bem para você. A simplicidade e gentileza na voz de Patrícia fizeram com que Luísa se sentisse mais à vontade. Sim, está tudo bem. Muito obrigada, dona Patrícia. Após terminar a ligação, Luísa sentou-se novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. Há anos ela lutava sozinha para criar seus 2 filhos, enfrentando todo tipo de dificuldade. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca havia perdido a fé, mas também nunca esperou que a ajuda viesse de forma tão inesperada e através de seu filho mais velho. Na escola, Miguel mal conseguia se concentrar nas aulas. Sua mente divagava entre equações matemáticas e o surreal encontro do dia anterior. Durante o intervalo, foi cercado por colegas que já haviam visto os vídeos nas redes sociais. Miguel, é verdade que você conheceu o Silvio Santos? Perguntou Pedro, seu melhor amigo desde o primeiro ano. É verdade, sim, respondeu Miguel, ainda sem acreditar totalmente. Ele e a filha dele, a Patrícia, foram super legais comigo. E o que ele disse? Vai te levar para o programa? Quis saber Juliana, outra colega de classe. Miguel balançou a cabeça. Não sei direito ainda. Ele falou sobre o instituto, sobre bolsas de estudo. Minha mãe vai ligar para a filha dele hoje. A professora Denise, que leciona matemática e sempre acreditou no potencial de Miguel, aproximou-se do grupo. Estou muito orgulhosa de você, Miguel. Sempre soube que sua dedicação o levaria longe. Obrigado, professora, mas ainda não aconteceu nada demais. Aconteceu sim, interrompeu Denise. Você mostrou para essas pessoas quem você realmente é. Um menino esforçado, honesto e determinado. É isso que importa, independente do que venha a seguir. As palavras da professora tocaram profundamente Miguel. De fato, o que mais o havia impressionado no encontro com Silvio e Patrícia não era a fama ou o dinheiro deles, mas sim o fato de terem enxergado nele algo além de apenas um menino pobre vendendo água. Ao meio-dia, quando Miguel chegou em casa, encontrou sua mãe arrumando Sofia com o melhor vestido que tinham. Um presente de Natal da patroa, para quem Luísa trabalhava ocasionalmente. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou ele confuso. A dona Patrícia ligou de volta, filho. Vamos ao SBT hoje à tarde, os 3. Ela vai mandar um carro nos buscar às 14h30, explicou Luísa com um misto de nervosismo e excitação. Miguel sentiu uma onda de alegria invadi-lo. Eu falei, mãe, eu falei que era verdade. Sim, filho, você falou. Agora vai tomar um banho e colocar aquela camisa azul que a tia Margarida te deu no seu aniversário. Precisamos estar apresentáveis. Exatamente às 14h30, uma van preta com o logo do SBT estacionou em frente ao pequeno prédio onde moravam. O motorista, educado e profissional, apresentou-se e conduziu a família até o veículo.
Para Sofia, era como estar em um conto de fadas. Para Luísa, um misto de apreensão e esperança. Para Miguel, a confirmação de que novos horizontes se abriam. A viagem até o SBT, localizado em Osasco, na Grande São Paulo, durou cerca de 45 minutos devido ao trânsito. Durante o trajeto, Miguel observava a paisagem pela janela, pensando em como sua vida tinha mudado em apenas 24 horas. Ao chegarem aos estúdios, foram recebidos por uma assistente que os conduziu por corredores decorados com fotografias históricas dos programas do SBT. Miguel reconheceu imagens do programa Silvio Santos, Roda a Roda, Show de Calouros e tantos outros que fizeram parte da infância de milhões de brasileiros, incluindo a sua. "Por aqui, por favor", indicou a assistente, levando-os até uma sala de reuniões confortável, mas sem ostentação. "A Patrícia e o Sr. Silvio estarão com vocês em instantes." Luísa ajeitou nervosamente o vestido simples, mas bem passado, que havia escolhido para a ocasião. Miguel percebeu o desconforto da mãe e segurou sua mão. "Vai dar tudo certo", sussurrou, invertendo novamente os papéis entre mãe e filho. A porta se abriu e Patrícia Abravanel entrou, vestida de maneira elegante, mas casual. Seu sorriso caloroso imediatamente fez com que a família se sentisse mais à vontade. "Que bom que vocês vieram. Miguel, que alegria te ver novamente", disse ela, aproximando-se para cumprimentá-los. "E você deve ser a Luísa, não é? Muito prazer. E essa princesinha é a Sofia." A pequena Sofia, normalmente tímida com estranhos, sorriu para Patrícia, encantada com sua gentileza. "A senhora é princesa de verdade?" perguntou inocentemente. Patrícia riu. "Não, querida, sou apenas uma pessoa normal, como vocês." A porta se abriu novamente e Silvio Santos entrou, trazendo consigo aquela energia característica que o tornou um dos maiores comunicadores do Brasil. Mesmo em um ambiente privado, sua presença era marcante. "Boa tarde a todos. Miguel, meu jovem amigo vendedor de água, que bom te ver novamente", exclamou Silvio, aproximando-se para cumprimentar cada um. Luísa, visivelmente emocionada, mal conseguia acreditar que estava diante de Silvio Santos, uma figura que há décadas entrava em sua casa através da televisão aos domingos. "Senhor Silvio, é uma honra conhecê-lo. Obrigada por receber a gente", disse ela com a voz embargada. "A honra é minha, Luísa", respondeu Silvio com sinceridade. "Você criou um filho extraordinário. Ontem, quando o conheci na Avenida Paulista, fiquei impressionado com sua maturidade, honestidade e determinação." Todos se sentaram e Patrícia ofereceu água e café. Uma funcionária trouxe também um kit de colorir para Sofia, que logo se distraiu com a novidade. "Bem, vamos direto ao assunto", começou Silvio. "Miguel nos contou ontem que seu sonho é ser engenheiro para construir casas para pessoas necessitadas. É isso mesmo?" Miguel assentiu timidamente. "Sim, senhor. Na minha comunidade tem muita gente que não tem onde morar direito. Quero ajudar a mudar isso um dia." Silvio olhou para Patrícia, que continuou. "Nós ficamos muito tocados com a história de vocês. Sabemos que não é fácil criar 2 filhos sozinha, Luísa, especialmente nos dias de hoje." "Realmente não é fácil", admitiu Luísa. "Mas Deus sempre nos ajudou de alguma forma. E o Miguel, ele é meu parceiro, meu orgulho. Nunca reclamou de ter que ajudar mesmo sendo tão novo. É exatamente por isso que estamos aqui hoje", disse Silvio. "O Instituto Silvio Santos tem um programa de bolsas de estudo para jovens talentosos. Gostaríamos de oferecer ao Miguel uma bolsa integral em uma das melhores escolas particulares de São Paulo, com todo o material didático incluído, até o fim do ensino médio." Luísa levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Miguel, por sua vez, ficou paralisado, como se não acreditasse no que estava ouvindo. "Além disso",
continuou Patrícia. Gostaríamos de oferecer a você, Luísa, uma vaga como funcionária em nossa equipe administrativa. Sei que você faz diárias, mas acreditamos que um emprego estável, com carteira assinada e todos os benefícios, será mais adequado para sua família. E o Miguel? Ele não precisará mais vender água? Perguntou Luísa, ainda processando tudo aquilo. Silvio sorriu. Miguel precisa se concentrar nos estudos agora. O tempo dele deve ser dedicado à escola, aos livros e também a ser criança, claro. Brincar, se divertir, é o ciclo natural da vida. Miguel finalmente conseguiu falar. Mas, seu Silvio, como vou retribuir tudo isso? Não temos como pagar. O veterano apresentador se inclinou para frente, olhando diretamente nos olhos do menino. Miguel, há 60 anos, quando eu era apenas um camelô vendendo capas de plástico nas ruas do Rio de Janeiro, alguém acreditou em mim. Essa pessoa me deu uma oportunidade que mudou minha vida. O que estou fazendo agora é simplesmente retribuir ao universo o que recebi um dia. A única coisa que peço em troca é que quando você se tornar um engenheiro bem-sucedido, também estenda a mão para alguém que precise de ajuda, assim como estamos fazendo agora. As palavras de Silvio ressoaram profundamente em todos os presentes. Não era apenas sobre dinheiro ou uma bolsa de estudos. Era sobre um ciclo de solidariedade que se perpetuava através das gerações. Tem mais uma coisa, acrescentou Patrícia, abrindo uma pasta que estava sobre a mesa. Sabemos que vocês moram de aluguel e que isso consome grande parte da renda familiar. Por isso, o Instituto fará um depósito em uma conta poupança no nome do Miguel, com valor suficiente para dar entrada em um apartamento popular. É um investimento no futuro de vocês. Nesse momento, Luísa não conseguiu mais se conter e caiu em um choro convulsivo. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Miguel abraçou a mãe, também emocionado. Sofia, percebendo que algo importante estava acontecendo, aproximou-se da mãe. Mamãe, por que você está chorando? Está triste? Luísa puxou a filha para junto de si. Não, meu amor, mamãe está chorando de felicidade. Sabe quando você fica tão feliz que nem sabe como expressar? É assim que mamãe está se sentindo agora. Silvio, visivelmente emocionado com a cena, mas sempre mantendo sua postura otimista característica, levantou-se. Bem, acho que precisamos celebrar este momento. Que tal conhecermos os estúdios? Miguel, já pensou em ver de perto como funciona um programa de televisão? Os olhos do menino brilharam. Seria incrível, seu Silvio. Então vamos lá. E depois, que tal participar do programa do Ratinho de hoje? Ele está gravando daqui a pouco e adoraria conhecer vocês. Aquela tarde, nos estúdios do SBT, marcaria para sempre a vida daquela família. Enquanto percorriam os corredores, conhecendo os bastidores dos programas que por tantos anos haviam assistido pela televisão, Miguel refletia sobre como um encontro casual havia transformado completamente seu destino. Em um momento em que estavam sozinhos, enquanto Luísa e Sofia conversavam com Patrícia sobre os detalhes da mudança que fariam, Silvio colocou a mão no ombro de Miguel. Sabe, garoto, o Brasil está cheio de talentos como você. Crianças e jovens com potencial extraordinário, mas sem oportunidades. Meu maior desejo é que sua história inspire outras pessoas a também estenderem a mão a quem precisa. Um país só progride de verdade quando todos têm chances iguais. Miguel assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras. Eu prometo, seu Silvio, que não vou desperdiçar essa chance, e quando crescer, vou fazer o mesmo por outras pessoas. O apresentador sorriu, satisfeito. Disso eu não tenho a menor dúvida, Miguel. Agora vamos. O Ratinho está nos esperando. E assim, de mãos dadas com sua família e com um futuro que antes parecia apenas um sonho distante, Miguel seguiu pelos corredores do SBT, pronto para iniciar um novo capítulo de sua vida. Um capítulo de esperança,
oportunidades e a certeza de que, por mais difícil que a vida possa ser, sempre existe espaço para histórias de superação e solidariedade. 5 anos se passaram desde aquele encontro fatídico na Avenida Paulista. O Brasil havia mudado, o mundo havia mudado, mas o impacto daquele momento na vida de Miguel e sua família permanecia inabalável, como uma fundação sólida sobre a qual novas histórias continuavam a ser construídas. Era uma manhã ensolarada de sábado, quando Miguel, agora com 17 anos, ajustou a gravata do uniforme enquanto se olhava no espelho do seu quarto. O adolescente alto e esguio pouco lembrava o menino que vendia água nas ruas de São Paulo. Seus olhos, no entanto, mantinham o mesmo brilho determinado, embora agora carregassem também a confiança de quem sabe exatamente onde quer chegar. "Miguel, o café está na mesa. Vai esfriar", chamou Luísa da cozinha do apartamento no Morumbi, um bairro de classe média alta em São Paulo. O apartamento, comprado com a ajuda do Instituto Silvio Santos, não era luxuoso, mas oferecia conforto e segurança, algo que a família jamais havia experimentado antes. Com 3 quartos, sala ampla e uma pequena varanda com vista para uma área arborizada, era um verdadeiro paraíso, comparado ao cubículo em que moravam anteriormente. Miguel atravessou o corredor decorado com fotografias da família, incluindo uma em que aparecia ao lado de Silvio Santos no palco do programa do Ratinho, momento que havia sido transmitido para todo o Brasil naquela noite memorável há 5 anos. Também havia fotos de sua formatura do ensino fundamental, de Sofia em sua apresentação de balé e de Luísa recebendo um prêmio de funcionária do ano no SBT, onde agora trabalhava como coordenadora administrativa. "Bom dia, mãe", disse Miguel, beijando o rosto de Luísa, que havia acabado de colocar uma cesta de pães frescos sobre a mesa. Aos 40 anos, Luísa parecia mais jovem do que quando a conhecemos no início desta história. O peso das preocupações financeiras havia sido substituído por uma serenidade que se refletia em seu rosto. Os cabelos, antes sempre presos em um coque apertado por praticidade, agora caíam soltos sobre os ombros com algumas mechas grisalhas que ela não fazia questão de esconder. "Nervoso para hoje?", perguntou ela, servindo uma xícara de café para o filho. Miguel sorriu, pegando um pão na cesta. "Um pouco. A Olimpíada Brasileira de Matemática não é brincadeira, mãe. Os melhores estudantes do país estarão lá. E você é um deles", respondeu Luísa com convicção. "Não se esqueça disso." Sofia entrou na cozinha, agora uma menina de 10 anos, com os cabelos presos em uma trança elaborada e usando o uniforme de sua escola de dança. Nos últimos anos, havia descoberto um talento especial para o balé clássico, recebendo inclusive uma bolsa na prestigiada Escola Municipal de Bailado de São Paulo. "Boa sorte hoje, gênio", disse ela, abraçando o irmão. "Quando você ganhar, podemos ir à sorveteria para comemorar?" Miguel bagunçou carinhosamente os cabelos da irmã. "Não é tão simples assim, Pestinha. Mas sim, independentemente do resultado, podemos ir à sorveteria depois." O interfone tocou e Luísa atendeu. "Deve ser o Pedro. Ele disse que passaria para irem juntos." Pedro continuava sendo o melhor amigo de Miguel. Diferentemente do que muitos poderiam pensar, a mudança de escola e de condição social não havia separado os amigos. Pelo contrário, Miguel fez questão de manter os laços com seus antigos colegas, especialmente Pedro, que também havia conseguido uma bolsa de estudos através do programa que o próprio Miguel ajudara a criar no Instituto Silvio Santos. "Mãe, antes de eu sair, chegou alguma mensagem do seu Silvio?", perguntou Miguel, engolindo o último pedaço de pão. Luísa sorriu. Mesmo após 5 anos, seu filho ainda mantinha um respeito quase reverencial por Silvio Santos, que, apesar da idade avançada, continuava acompanhando de perto os progressos do menino que um dia havia encontrado vendendo água. "Sim",
A Patrícia ligou ontem à noite depois que você foi dormir. Disse que o pai dela queria muito estar presente hoje, mas os médicos não liberaram. Mesmo assim, ele pediu que você ligasse para ele assim que a competição acabar, independente do resultado. Miguel assentiu, com um misto de gratidão e um leve desapontamento. Nos últimos 2 anos, a saúde de Silvio Santos vinha se deteriorando gradualmente. Suas aparições na televisão haviam se tornado cada vez mais raras, até cessarem completamente no ano anterior. No entanto, seu legado continuava vivo, não apenas através de seu império de comunicação, mas também nas vidas que havia transformado, como a de Miguel e sua família. Vou ligar para ele, com certeza, prometeu Miguel pegando sua mochila. E também vou agradecer pelo novo computador que ele mandou. Foi muito útil para meus estudos de programação. O interfone tocou novamente, mais insistentemente desta vez. É melhor você ir. Pedro não é conhecido pela paciência, brincou Luísa. Miguel abraçou a mãe e a irmã, encaminhando-se para a porta. Desejem-me sorte. Você não precisa de sorte, respondeu Luísa. Tem talento e dedicação. O resto vem naturalmente. Enquanto descia pelo elevador, Miguel refletia sobre a jornada dos últimos 5 anos. A transição para a nova escola não havia sido fácil inicialmente. Apesar de seu excelente desempenho acadêmico, as diferenças sociais e culturais eram evidentes, e alguns colegas fizeram questão de ressaltá-las. No entanto, com o tempo, seu talento para a matemática e sua personalidade autêntica conquistaram o respeito dos professores e colegas. Além dos estudos regulares, Miguel participava ativamente do programa de mentoria do Instituto Silvio Santos, não apenas como beneficiário, mas também como mentor de crianças mais jovens de comunidades carentes. Aos 17 anos, já havia ajudado a estabelecer um projeto de reforço escolar em matemática que atendia mais de 200 crianças em diferentes regiões periféricas de São Paulo. E aí, gênio, pronto para arrasar? Perguntou Pedro assim que Miguel saiu do prédio. Alto, de pele negra e usando óculos de armação colorida, Pedro havia se tornado um prodígio na área de programação, desenvolvendo aplicativos educacionais que já começavam a chamar a atenção do mercado. Mais ou menos. Estou nervoso, admitiu Miguel, enquanto caminhavam em direção ao ponto de ônibus. Relaxa, você é o melhor matemático que eu conheço, e olha que eu conheço vários nerds, brincou Pedro. Falando em nerds, como vai o seu aplicativo novo, aquele de educação financeira para crianças? Pedro sorriu, animado. Está indo super bem. A Patrícia gostou tanto da ideia que o Instituto vai financiar o desenvolvimento completo. Se tudo der certo, até o final do ano estará disponível gratuitamente para todas as escolas públicas do Brasil. Miguel deu um tapinha nas costas do amigo. Isso é incrível, Pedro. Sempre soube que você ia longe. Nós dois, cara. Nós dois. O ônibus chegou, e durante o trajeto até o local da competição, os amigos conversaram sobre planos para o futuro. Miguel já havia sido aceito em várias universidades, incluindo algumas nos Estados Unidos, mas seu coração pendia para a Escola Politécnica da USP, onde poderia cursar engenharia civil e ficar perto de sua família. Ao chegarem ao local da Olimpíada Brasileira de Matemática, um clima de nervosismo e excitação pairava no ar. Centenas de estudantes de todo o país, os melhores em suas respectivas regiões, reuniam-se para uma competição que poderia abrir portas para futuras carreiras acadêmicas e profissionais. Miguel Silva, chamou uma mulher com prancheta, aproximando-se deles. Temos um recado para você. Poderia me acompanhar, por favor? Miguel olhou para Pedro confuso. Deve ser algum problema com a inscrição. Me espere aqui, já volto. Seguindo a mulher por um corredor lateral, Miguel foi conduzido a uma pequena sala, onde, para sua completa surpresa, encontrou Patrícia Abravanel aguardando. Patrícia, o que faz aqui? Perguntou ele, genuinamente surpreso. Ao longo dos anos,
Patrícia havia se tornado uma espécie de mentora para Miguel, sempre presente em momentos importantes de sua vida. Meu pai insistiu, explicou ela, levantando-se para abraçá-lo. Ele queria muito estar aqui pessoalmente, mas como não pode, pediu que eu viesse representá-lo. Sabe como ele é teimoso. Não aceitou que você enfrentasse esse desafio sem ter alguém da família torcendo por você. Miguel sentiu um nó na garganta. Mesmo depois de tantos anos, a generosidade de Silvio Santos ainda o emocionava profundamente. Família. Era assim que o apresentador se referia a Miguel e aos outros jovens que o Instituto ajudava, e não era apenas uma forma de falar. Silvio realmente os considerava parte de seu legado, tão importantes quanto seus próprios filhos e netos biológicos. Agradeça a ele por mim, disse Miguel com a voz embargada. Diga que vou dar o meu melhor. Patrícia sorriu, ajustando a gravata do uniforme de Miguel. Ele já sabe disso. Ah, e tem mais uma coisa. Papai queria te dar um presente pelo seu aniversário de semana passada, mas como não pôde ir à sua festa, ela entregou a Miguel um pequeno estojo de veludo azul. Ao abri-lo, o jovem encontrou um elegante relógio de pulso prateado, com uma inscrição na parte de trás. Para Miguel, que sabe que o tempo é o bem mais precioso. Com carinho, Silvio Santos. É lindo, murmurou Miguel, colocando o relógio no pulso. Vou usá-lo com muito orgulho. Agora vá, disse Patrícia. Mostre a todos o brilhante matemático que você é. Estarei na plateia torcendo por você. Miguel assentiu e saiu da sala com uma determinação renovada. Encontrou Pedro ainda esperando no mesmo lugar, com uma expressão curiosa. O que foi isso? Perguntou o amigo. Miguel mostrou o relógio novo, um presente do seu Silvio, e a Patrícia veio assistir à competição. Pedro assobiou, impressionado. Cara, às vezes eu esqueço que você é praticamente da família do Silvio Santos. É surreal. Não é bem assim, corrigiu Miguel. Ele apenas acreditou em mim quando eu mais precisava. Poderia ter sido qualquer um de nós. Antes que Pedro pudesse responder, o sistema de som anunciou que todos os participantes deveriam se dirigir às suas respectivas salas de prova. Os amigos se despediram com um abraço rápido. Arrebenta lá dentro, incentivou Pedro. Miguel respirou fundo e seguiu para a sala designada. Enquanto caminhava, não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado. De um menino vendendo água nas ruas para um candidato à medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática. Uma jornada que parecia quase impossível há apenas 5 anos. A prova durou 4 horas. Problemas complexos de álgebra, geometria e teoria dos números que fariam muitos adultos desistirem na primeira página. Para Miguel, no entanto, era como se estivesse em seu elemento natural. Cada equação resolvida, cada teorema aplicado o levava mais perto não apenas de uma possível medalha, mas da realização de seu sonho. Tornar-se um engenheiro capaz de transformar a realidade de comunidades carentes através da construção de moradias dignas. Ao entregar sua prova, sentiu aquela mistura familiar de alívio e apreensão. Havia dado o seu melhor, mas a competição era acirrada. Na saída do local, encontrou Patrícia e Pedro aguardando. Como foi? Perguntaram quase em uníssono. Miguel sorriu, exausto, mas satisfeito. Acho que fui bem. Há algumas questões que não tenho certeza, mas no geral estou confiante. Isso merece uma comemoração, declarou Patrícia. Que tal almoçarmos juntos? Podemos passar para pegar sua mãe e Sofia no caminho. A tarde transcorreu agradavelmente em um restaurante nos Jardins. Luísa, que havia tirado o dia de folga para estar com o filho após a competição, não escondia o orgulho. Sofia encantava todos com suas histórias sobre as aulas de balé, enquanto Pedro e Miguel discutiam entusiasticamente sobre os problemas da prova. Em determinado momento, o celular de Patrícia tocou. Ao verificar quem era, ela pediu silêncio a todos e atendeu, colocando no viva voz. Estou aqui com eles, papai, disse ela.
A voz inconfundível de Silvio Santos, agora mais fraca devido à idade, mas ainda carregada daquela energia característica, encheu o ambiente. Miguel, como foi a prova, meu jovem? O adolescente se inclinou na direção do telefone. Acho que foi bem, seu Silvio. Obrigado pelo relógio, é lindo. Que bom que gostou. E lembre-se do que diz ali atrás. O tempo é nosso bem mais precioso. Use-o com sabedoria. Sempre, seu Silvio. Luísa, você está aí também? Perguntou o apresentador. Estou sim, senhor Silvio, respondeu ela emocionada como sempre ficava ao falar com um homem que havia transformado a vida de sua família. Quero que saiba que estou muito orgulhoso do trabalho que você tem feito no SBT. Patrícia sempre me conta como você é eficiente e dedicada. Obrigada, senhor, faço o meu melhor. E a pequena Sofia? Ouvi dizer que ela é uma bailarina promissora. A menina se aproximou do telefone animada. Oi, seu Silvio. Semana que vem vou dançar o Lago dos Cisnes na apresentação da escola. É mesmo? Que maravilha! Vou pedir para alguém gravar para mim, já que não poderei estar lá pessoalmente. A conversa continuou por alguns minutos, com Silvio perguntando também sobre Pedro e seus projetos. Era impressionante como, mesmo à distância e com a saúde debilitada, ele fazia questão de se manter presente na vida daqueles jovens. Antes de desligar, Silvio fez um último pedido. Miguel, independentemente do resultado da Olimpíada, quero que você vá me visitar na semana que vem. Tenho algo importante para discutir com você. Claro, seu Silvio. Irei com todo prazer. Após a ligação, o almoço prosseguiu em um clima de celebração. Mesmo sem saber ainda o resultado da competição, havia muito a comemorar. Amizades verdadeiras, oportunidades conquistadas, sonhos que se tornavam cada vez mais tangíveis. Uma semana depois, quando os resultados da Olimpíada foram divulgados, Miguel descobriu que havia conquistado a medalha de ouro em sua categoria. A notícia se espalhou rapidamente, rendendo reportagens nos jornais locais e até mesmo uma matéria no jornal do SBT. Conforme prometido, ele foi visitar Silvio Santos em sua residência no Morumbi. O apresentador, embora visivelmente fragilizado pela idade, recebeu-o com o mesmo entusiasmo de sempre em seu escritório particular. Medalha de ouro! Eu sabia! Exclamou Silvio, batendo palmas. Você sempre foi brilhante, Miguel, desde o primeiro dia, quando insistiu em me devolver o troco naquela rua. Miguel sorriu, lembrando-se daquele momento que havia mudado sua vida. Foi o senhor quem mudou tudo, seu Silvio. Nunca vou poder agradecer o suficiente. Não precisa agradecer, respondeu o apresentador, fazendo um gesto com a mão. Apenas continue fazendo a diferença no mundo, como já está fazendo com seu projeto de reforço escolar. Silvio indicou uma cadeira para Miguel se sentar e prosseguiu. Na verdade, foi para falar sobre isso que te chamei aqui hoje. Sei que você recebeu propostas de várias universidades, inclusive algumas no exterior, com bolsas integrais. Sim, recebi, confirmou Miguel. Mas estou inclinado a ficar na USP. Quero estar perto da minha família e continuar os projetos sociais que iniciamos. Silvio sorriu, satisfeito. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Miguel, ao longo desses 5 anos, tenho observado não apenas seu crescimento acadêmico, mas também seu comprometimento com a transformação social. Você não esqueceu suas origens e usa seu conhecimento para abrir portas para outros jovens. O apresentador pegou uma pasta sobre a mesa e entregou a Miguel. Por isso, gostaria de te fazer uma proposta. O Instituto está criando uma nova divisão focada exclusivamente em educação matemática para comunidades carentes. Queremos que você seja o embaixador desse projeto, mesmo enquanto estiver na universidade. Miguel abriu a pasta e encontrou um projeto detalhado para a criação de centros de excelência em matemática em 10 comunidades de São Paulo, com planos de expansão para todo o Brasil nos anos seguintes. Isso é incrível, murmurou ele, folheando as páginas. Mas por que eu? Sou apenas um estudante. Você é muito mais que isso,
corrigiu Silvio. É um símbolo de que, com oportunidade e dedicação, qualquer jovem pode alcançar a excelência. Sua história inspira outros a acreditarem em si mesmos. Miguel sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma imensa gratidão pela confiança depositada nele. Aceito com muito orgulho, seu Silvio. Vou me dedicar a esse projeto como se fosse meu próprio filho. Sei que vai, respondeu Silvio, com um sorriso cansado, mas satisfeito. E agora, me conte mais sobre essa medalha de ouro. Como eram os problemas? Difíceis? Durante a hora seguinte, Miguel detalhou animadamente os desafios matemáticos que havia enfrentado na Olimpíada, enquanto Silvio ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais. Era uma cena tocante. O jovem prodígio compartilhando sua paixão com o idoso que havia mudado seu destino com um simples gesto de generosidade anos atrás. Ao se despedir, Miguel fez algo que nunca havia feito antes. Abraçou Silvio Santos. O apresentador, visivelmente emocionado, retribuiu o abraço com a força que ainda lhe restava. Obrigado por tudo, seu Silvio, disse Miguel, com a voz embargada. O senhor não apenas mudou minha vida, mas me ensinou o verdadeiro significado de generosidade. Não, Miguel, respondeu Silvio com os olhos marejados. Você é quem me mostrou que vale a pena acreditar nas pessoas. Seu sucesso é a prova de que o Brasil tem esperança, desde que demos oportunidades iguais a todos. Na saída da mansão, enquanto aguardava o motorista que o levaria de volta para casa, Miguel olhou para o céu estrelado de São Paulo, uma raridade na cidade tão poluída. Pensou em como sua vida havia se transformado, não apenas materialmente, mas principalmente em termos de propósito e possibilidades. De um menino vendendo água na Avenida Paulista a um matemático premiado, prestes a entrar na universidade e liderar um projeto social de impacto nacional. Tudo porque alguém havia enxergado nele não apenas o presente difícil, mas o futuro brilhante que poderia construir se tivesse uma chance. Enquanto o carro atravessava a cidade iluminada, Miguel fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Sua história com Silvio Santos e Patrícia Abravanel não seria apenas um caso isolado de generosidade. Seria o início de uma corrente de solidariedade que se estenderia por gerações, tocando milhares de vidas, assim como a sua havia sido tocada. Porque, no final das contas, o verdadeiramente inacreditável não era o encontro casual na Avenida Paulista, nem mesmo as oportunidades que vieram depois. O verdadeiramente inacreditável era como um simples gesto de bondade podia desencadear uma reação em cadeia, capaz de transformar não apenas uma vida, mas potencialmente um país inteiro. E essa era uma lição que Miguel carregaria consigo para sempre, junto com o relógio em seu pulso que lhe lembrava a cada segundo que o tempo é o bem mais precioso que temos, e a melhor maneira de usá-lo é estendendo a mão a quem precisa. Si esta historia de Miguel, Silvio Santos y Patricia Abravanel tocó su corazón, por favor suscríbase a nuestro canal para más historias que nos recuerdan el poder transformador de la generosidad. ¿Cree usted, como Silvio, que debemos devolver al universo lo que recibimos un día? ¿Conoce alguna historia similar de alguien que extendió la mano a quien lo necesitaba? Comparta su experiencia en los comentarios y cuéntenos. ¿Qué oportunidad cambió su vida o la de alguien cercano? Si esta historia le recordó la importancia de ayudar a otros, regálenos un me gusta y compártala con sus seres queridos. Porque al final, como descubrió Miguel, lo verdaderamente inacreditable no es encontrar ayuda cuando se necesita, sino ver cómo un simple gesto de bondad puede desencadenar una reacción capaz de transformar generaciones enteras. Esta história tocou seu coração? Aquele momento em que Silvio Santos estendeu a mão para o pequeno Miguel nos lembra dos valores que fazem tanta falta em nosso país. Se você também se emocionou, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história de esperança e generosidade.
Você sente saudades dos domingos com Silvio Santos em sua casa, trazendo alegria para toda a família brasileira? Compartilhe nos comentários qual sua lembrança mais especial do nosso querido apresentador. O que você mais sentia ao assistir seus programas? Qual parte desta história mais tocou seu coração? Foi a honestidade do pequeno Miguel querendo devolver o troco? A bondade de Patrícia ao parar para conversar com um menino simples? Ou o momento em que Silvio Santos apareceu, mudando para sempre o destino daquela família? Se você acredita que pequenos gestos podem transformar vidas, inscreva-se em nosso canal. Trazemos histórias reais que nos fazem acreditar em dias melhores para o Brasil. Vamos manter vivo o legado de solidariedade do Silvio Santos. Compartilhe esta história com alguém que precisa de esperança hoje.